paz do Senhor Jesus Cristo, meu irmão e minha irmã. Quero convidar você para ler as Escrituras comigo. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de João 3, versículo 16 ao versículo 18. Então nós vamos ler algumas escrituras hoje para a gente falar um pouco do Senhor Jesus. Vamos lá. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então aqui está a coisa correta, que Deus enviou o seu Filho ao mundo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Esse foi o propósito de Deus enviar o Senhor Jesus ao mundo. Não foi para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Fosse salvo por ele, o Senhor Jesus. No versículo 18, diz: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Meu irmão e minha irmã, eu quero falar para vocês hoje: só existe salvação no Senhor Jesus. Porque quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Então, para você não ser condenado, é necessário crer no Senhor Jesus Cristo, porque quem não crê já está condenado. Eu quero falar para você, meu irmão e minha irmã, não põe a sua confiança em homem. Não põe a sua confiança em igrejas, não põe a sua confiança em pastores. Põe a sua confiança no Senhor Jesus, porque só Ele pode te dar vida eterna, meu amigo e minha amiga. Eu quero falar para vocês que igreja, eu quero falar para vocês o seguinte: religião não salva ninguém. Religião não salva ninguém. No passado, as religiões matavam em nome de Deus, assassinava em nome de Deus. Se as pessoas não fossem de acordo com aquele ensino daquele líder fundador de algumas igrejas aí, ele matava as pessoas, queimava as pessoas no fogo, queimava. Eu estou falando de muitas igrejas que tem em nossos dias hoje, que eles intitulam como dono da verdade, só eles que são salvos, só eles que pregam a verdade. Então, os seus líderes no passado
foram assassinos. Examina o que eu estou falando. Olha, tá vendo esse livro aqui na minha mão? É o livro dos mártires. Aqui, ó, a história dos mártires. Leia esse livro, leia ele, e vocês vão descobrir o que eu estou falando aqui. A maioria desses líderes religiosos hoje, que acha que são verdadeiros, ou os seus adeptos não sabem dessas histórias, ou eles fingem, porque eles conhecem tudo, mas não tocam nesses assuntos. E nem manda vocês ler a história dos mártires. Então, esse livro aqui, ele é interessante. É a história dos mártires, o seu sofrimento. Então, leia esse livro e você vai descobrir o que a religião fazia no passado em nome de Deus. Se você não concordasse com algo que eles falassem, principalmente se vocês não fossem de acordo com a doutrina da Trindade, você era assassinado por eles. Eles matavam em nome de Deus, com pretexto que as pessoas eram hereges. Então, examina, meu irmão, a história da igreja, a história dos mártires da igreja, como que eles foram mortos. E você verá, por exemplo, no Evangelho de João, João 16, versículo 1 e versículo 2, o Senhor Jesus Cristo disse: tenho-vos dito estas coisas, para que vos não escandalizei. Expulsar-vos-ão da sinagoga. Vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar cuidará fazer um serviço a Deus. E isso vos farão, porque não conheceram ao Pai e nem a mim. Então quer dizer que esses assassinos que expulsam as pessoas da sinagoga, que mata as pessoas, é porque eles não conhecem o Pai e nem conhecem a Jesus. Meu irmão e minha irmã, eu não estou inventando não, tá aqui, ó, na palavra de Deus. Foi o Senhor Jesus que falou. Não foi eu que inventei, não. Eu acabei de ler para vocês aí. Sabe por quê? Só existe salvação na pessoa do Senhor Jesus. Não entra nesse engodo de quem não faz parte de um ministério, quem não faz parte de uma igreja, quem não faz parte de uma denominação, não é salvo. Quem não é salvo é quem não crê no Senhor Jesus Cristo. Foi isso que os apóstolos nos ensinaram. Por exemplo, no Evangelho de João 3, versículo 30 ao versículo 36, está escrito assim: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Então, hoje, o Senhor Jesus Cristo é diminuído no meio do povo. O homem quer ser maior do que o Senhor Jesus. Mas João falou o contrário. É necessário que ele cresça, que o Senhor Jesus cresça e que eu diminua. Então, mas hoje não. Os homens se põem no lugar do Senhor Jesus, acima do Senhor Jesus. Então, não acredita nessa falácia que estão ensinando para vocês, não. Acredita no Evangelho do Senhor Jesus. Só Jesus Cristo é que salva. João continua: aquele que vem de cima
é sobre todos, falando do Senhor Jesus. Aquele que vem da terra é da terra e fala da terra. Aquele que vem do céu é sobre todos, o Senhor Jesus. Agora, olha o que João diz. E aquilo que ele viu e ouviu, isso testifica, e ninguém aceita o seu testemunho. Aquele que aceitou o seu testemunho, esse confirmou que Deus é verdadeiro. Porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois não lhe dá Deus o Espírito por medida. Então, aquele que Deus enviou foi o Senhor Jesus Cristo, por isso que ele falava as palavras de Deus. Não creia em palavra que não foi os profetas que falaram, não. Que não foi os apóstolos que falou, não. E o Senhor Jesus. Não creia, meu irmão. Creia naquilo que o Senhor Jesus falou, naquilo que o Senhor Jesus ensinou aos seus apóstolos. Fora disso aí, é ensinamento errado. Outro evangelho é anátema, é maligno. Então creia no evangelho verdadeiro que o Senhor Jesus ensinou. E João continua: aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Então, tá vendo aí? A vida eterna é para aquele que crê no Filho. Não tem vida eterna fora de Jesus, não. Vida eterna é só para quem crê em Jesus. Mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Então a ira de Deus, ela vai permanecer. É sobre aquele que não crê no Senhor Jesus. É isso, meu irmão. Porque a religião, ela mata. A religião escraviza. A religião cauteriza as pessoas. Cauteriza a mente das pessoas. A religião faz as pessoas ficar com raiva da outra. Mas o Senhor Jesus Cristo não. O Senhor Jesus Cristo é diferente. Essas pessoas aí do passado que assassinava em nome do Senhor Jesus, assassinava em nome de Deus, o Senhor Jesus disse que isso vos farão, porque não conheceram o Pai e nem a mim. Não é eu que estou inventando, não, foi o Senhor Jesus que disse. João 16, versículo 3. Então tá aí, quando você vê um assassino matando aí em nome de Deus, é porque ele não conhece o Pai nem conhece o Senhor Jesus. Então, não dá crédito a esses falsos, não, que só prega hoje dinheiro, só prega o evangelho da prosperidade, quando, na verdade, os apóstolos não ensinaram isso. Os apóstolos ensinaram, foi o contrário, tá? Foi o contrário, não ensinou essa doutrina de homem inventada não, tá? No Salmo 19, Salmo 34, versículo 19, tá escrito assim, que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor livra de todas. Então o justo passa por muitas aflições. Agora, vamos dar continuidade. Atos 4, versículo 11 e versículo 12. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça da esquina. E em nenhum outro há salvação,
Aqui está falando do Senhor Jesus, e em nenhum outro há salvação. Só há salvação na pessoa do Senhor Jesus. Não acredita nesse engodo não, desses últimos dias não. Porque Paulo nos alertou desse engano, meus irmãos. Sai fora disso. Só há salvação na pessoa do Senhor Jesus. E em nenhum outro há salvação. Porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. É só no nome do Senhor Jesus Cristo. Foi isso que Pedro nos ensinou. Agora, Paulo e Sila, quando estava preso, aquele carcereiro, certo, que estava ali com Paulo e Sila, quando ele viu que as portas da prisão se abriu, ele queria tirar a sua própria vida. E Paulo falou para ele: não faça isso, não faça isso. E aquele homem fez uma pergunta maravilhosa para Paulo e para Sila. Paulo e Silas. Então, Atos 16, versículo 30 e 31, está escrito assim: e tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? Meu irmão, minha irmã, aqui é uma pergunta, e essa pergunta vale para você também hoje. O que é necessário para você se salvar? A resposta de Paulo, de Silas, é a resposta para você hoje. Paulo respondeu: e eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo tu e a tua casa. Então está aqui. Para você ser salvo, você não precisa de religião, não. Você precisa do Senhor Jesus Cristo. Por isso que existe várias religiões, várias igrejas, cada uma com um pedacinho da Bíblia. Examina, meu irmão, examina, minha irmã, as escrituras e fica com a palavra do Senhor, porque religião não salva, religião escraviza. Aprenda isso com a palavra de Deus. Aos Romanos 10, versículo 9 ao versículo 13, está escrito assim: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração crerem que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Está vendo aí? A saber, se com a tua boca confessarem ao Senhor Jesus. Você quer ser salvo? Confessa ao Senhor Jesus com a tua boca. A saber, se com a tua boca confessarem ao Senhor Jesus e em teu coração crerem que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Todo aquele que crê no Senhor Jesus não será confundido. É só o Senhor Jesus, não existe outro. Não põe outros intercessores, não põe, é só o Senhor Jesus. É só o Senhor Jesus que pode te dar vida eterna, meu irmão e minha irmã. No 12 está escrito
porquanto não há diferença entre judeu e grego. Grego aqui é gentios. Não há diferença entre judeus e gentio, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que invoca, para todos os que invoca. Agora, olha o 13, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então aqui você não tem que invocar o nome de ninguém a não ser o nome do Senhor Jesus. Não ponha a sua igreja acima do Senhor Jesus. Não ponha o seu pastor acima do Senhor Jesus. Não ponha o seu bispo, a sua bispa, seu pastor, sua pastora acima do Senhor Jesus. Ou você crê no Senhor Jesus ou você vai perecer. Em 1 João 5, versículo 9 ao versículo 13, está escrito assim: se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior, porque o testemunho de Deus é este, que de seu Filho testificou. Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. Quem a Deus não crê, mentiroso fez. Se uma pessoa não crê em Deus, mentiroso fez, porquanto não creu no testemunho que Deus de seu Filho deu. Deus deu testemunho de seu Filho, que nos deu a vida eterna, através dele. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está em seu Filho. Então a vida eterna está no Filho de Deus. Não está em homem não, está no Filho de Deus, no Senhor Jesus. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevi, para que saiba que tende a vida eterna e para que creia no nome do Filho de Deus. Sabe por quê? Quem tem o Filho tem a vida. Se você tem o Senhor Jesus, você tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Então, se você não crê no Senhor Jesus, você não tem vida eterna. Você tem a condenação eterna. Então, meu irmão, se apega com o Senhor Jesus. Não crê nessa bobagem, desse monte de disputa, se existe predestinação, se não existe. A predestinação é o Senhor Jesus. Se você crê nele, você tem vida eterna. Se você não crê, você não tem. Isso é a verdade. Eu estou citando a Bíblia. O Senhor Jesus Cristo disse: quem crê em mim tem a vida eterna. Quem não crê será condenado. Está aí. Você é predestinado? Você tem que crer no Senhor Jesus Cristo. Essa é a predestinação. É o Senhor Jesus. Ou você queira ou não. Se você não crê no Senhor Jesus, você não tem vida eterna, meu irmão. Você está apenas enganando você mesmo. Você apenas está sendo religioso. E religião não salva ninguém, não. Afasta do Senhor Jesus e começa a pecar para ver se você tem vida eterna. Você vai ter condenação eterna, meu irmão. Isso é a verdade. Que Deus abençoe a todos vocês e fica com o Senhor Jesus.
Que Deus abençoe, meu irmão.